O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: a igreja e você. Você e a igreja. Eu quero mais uma vez continuar falando sobre a importância de ir à igreja, de ser igreja, luz do mundo e sal da terra. E estar na casa do Senhor com alegria, como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aquela exortação forte do apóstolo em Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como é o costume de alguns. Quanto mais o dia vai se aproximando. Que dia é esse? O dia do arrebatamento. Arrebatamento de quem? Da igreja. A noiva vai se encontrar com o noivo nos ares. E hoje, nessa mensagem, a igreja e você, quero lhe fazer uma pergunta. O que você acha da igreja? O que você pensa sobre a igreja? Eu quero ajudar o seu pensamento através de uma palavra do apóstolo Paulo. Aquilo que Paulo estava ensinando para Timóteo. Paulo já um obreiro maduro, veterano, e Timóteo um jovem pregador. Lá em 1 Timóteo 3,14, Paulo diz assim, essas coisas vos escrevo. Ele está escrevendo, orientando o jovem pastor. Aí no versículo 15 ele diz assim, para que você saiba como convém se comportar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí no versículo 16 ele fala, porque grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Olha o pensamento de Paulo, o apóstolo, um rabino convertido, um judeu convertido, o entendimento que ele tinha na revelação do Espírito Santo, daquilo que é a igreja e daquilo que deve ser o nosso comportamento como membro do corpo de Cristo. Aí ele explica isso melhor ainda em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, quando ele diz que todos nós fomos batizados em um corpo. Embora somos muitos, somos um só corpo. Cristo é o cabeça e nós somos membros. Mas nessa passagem de 1 Timóteo 3, 14, 15 e 16, o Espírito Santo quer falar algo ao nosso coração. Paulo chama a igreja aqui de casa de Deus, do Deus vivo. Porque muitas religiões têm os seus templos, os seus prédios, as suas casas. Mas a igreja é casa do Deus vivo, o Deus poderoso, o grande eu sou, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que nele existe. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez, criou todas as coisas. A igreja é a casa de Deus, é o edifício de Deus, é o corpo de Cristo. Mas preste atenção que no finalzinho do versículo 15, ele diz que a igreja é coluna, baluarte da verdade. O fundador da igreja é Deus. A fundação da igreja é a verdade. E a função da igreja é espalhar essa verdade desse Deus. Aí no versículo 16 ele fala, grande é esse mistério da piedade. Grande é a revelação do amor de Deus. Por isso o texto áureo da Bíblia, João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus, a graça de Deus. Pela graça, nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Igreja não salva, é verdade, mas a igreja é o lugar dos salvos. Os salvos se reúnem como igreja para adorar o Deus vivo na casa de Deus. E a igreja se torna a coluna da verdade. Porque grande é esse mistério. Aí no finalzinho do versículo 16, ele fala, que mistério é esse? Ele começa dizendo, aquele que foi manifestado na carne, o Deus que se fez carne, o Deus Emanuel, o Deus conosco, Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne para destruir poderosamente as obras de Satanás. Então Jesus é Deus, o Deus vivo. Por isso o próprio Jesus fala em João 10:30, eu e o Pai somos um. Por isso Jesus respondeu a Filipe, o discípulo, em João 14:9, quem vê a mim vê o Pai. Jesus é Deus. E Paulo fala que nele, em Jesus, habita a plenitude da divindade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito. A obra de Jesus, como Messias, pregador, aqui nessa terra, foi marcada desde o seu nascimento pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que desceu em Cristo no batismo nas águas do Jordão pelo seu primo João Batista. E assim o Espírito o levou ao deserto. E assim o Espírito o trouxe de volta, iniciou o seu ministério na virtude e no poder do Espírito Santo. Por isso Pedro, quando estava na casa de Cornélios, lá em Atos 10:38, disse que aquele que andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ungido pelo Espírito Santo, andou fazendo bem. Então ele se manifestou em carne, ele foi justificado no Espírito. A vida abundante, a vida zoe, a vida no Espírito, começa com o próprio Jesus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em Espírito, visto pelos anjos. Quando ele nasceu, os anjos estavam ali em Belém, muitos anjos. Quando ele estava no deserto, os anjos estavam ali com ele. Então o ministério de Jesus é marcado pelos anjos, foi visto pelos anjos de Deus. Aí Paulo termina, como se fosse uma canção, a estrofe dizendo, foi pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O evangelho é para todos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A igreja, Atos 1:8, ela existe para ser testemunha. E como Jesus disse, ressuscitado aos discípulos em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E a igreja espalhou a mensagem e o evangelho chegou até nós hoje. Até hoje, o evangelho está sendo pregado entre os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus de nascimento. E assim, ele pregado entre os gentios foi crido no mundo. O mundo crê em Jesus. O mundo é marcado por Jesus. Nós estamos no 2023 depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Na África, na China, no Oriente Médio, nas Américas, nos 4 cantos dessa terra, existem homens e mulheres
que creem que Jesus é o Filho de Deus. Pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele ressuscitou. Na cruz ele disse, está consumado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ficou mais 40 dias com os discípulos, orientando. Aí a Bíblia diz, lá em Atos 1, no versículo 9, 10 e 11, que ele ascendeu aos céus. Os discípulos viram Jesus subindo aos céus. Aí os anjos desceram e falaram com os discípulos. Assim como vocês estão vendo ele subir, vocês irão ver ele voltar. E essa é a missão da igreja. O que é a igreja para você? Leia esse texto e o Espírito Santo vai falar ao seu coração que a igreja é a coluna, o baluarte da verdade, anunciando esse grande mistério de Deus que é Cristo, manifesto em carne, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Na glória a qual a igreja vai, porque bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, pois entrarão na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Por isso não deixe de congregar, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Quanto mais esse dia está se aproximando. A 7ª trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão. Os vivos serão transformados. E a igreja noiva vai se encontrar com Jesus, o noivo, nos ares. O que é a igreja para você? Ela é a casa de Deus, do Deus vivo. Ela é o edifício de Deus. Ela é o corpo de Cristo. Pare e pense. E muito mais Deus vai falar ao seu coração. A importância de ir à igreja. A importância de ser igreja. A importância de ser luz do mundo e sal da terra. A igreja, coluna e baluarte da verdade. Essa é a mensagem do Senhor para abençoar a sua vida nesse dia, em nome do Senhor